o rio e a bacia hidrográfica. Então, o que a gente vai observar é que essa bacia hidrográfica, né, ela vai ter características diferentes, desde sua região, que nós chamamos de montante, que é a região de onde a água está saindo, os pontos mais distantes de onde a água está sendo drenada para o exutório, até a região de jusante, que é exatamente onde os locais mais próximos aqui ao exutório do rio. Então a região de montante, essa região inicial aqui da bacia, que a gente vai chamar de alta bacia, é uma região com características de ter uma altitude, uma altimetria mais elevada, né? É isso inclusive que faz com que haja uma energia potencial suficiente aqui da água para que essa energia potencial é que vai fazer com que haja o transporte de água desta região até aqui a sua foz. Então, essa região é uma região que tem uma quantidade maior de montanhas, né, onde se localiza a nascente do rio, e é onde você vai ter aqui um processo de erosão, né, porque o rio, a água vai esculpir inclusive esse relevo aqui, né, vai erodir esse relevo. Essa região aqui intermediária, é a que a gente chama de média bacia. Você vai ter aqui uma erosão proporcional, inclusive, ao processo de sedimentação. E aí você vai ter aqui uma região onde vai ter, inclusive, um equilíbrio dessas forças associadas ao processo de erosão e de sedimentação. E essa região de jusante é a região onde você vai ter aqui a baixa bacia. Essa região aqui da baixa bacia, as declividades do rio também são pequenas, e a gente vai ter aqui uma região mais de deposição e de sedimentação de materiais. Então a bacia hidrográfica ela vai ter diferentes configurações, desde sua região de montante até aqui a jusante. Então como a gente pode observar nessa figura, e de certa forma foi sinalizado, essa região de montante então é região de grandes declividades. Em função disso, as velocidades do rio são maiores e nós vamos ter processos erosivos. E nessa região aqui, próximo à foz, um processo mais de deposição. E erosão e deposição estão aproximadamente em equilíbrio nessa zona 2 aqui do rio. Essa região a gente chama de alta bacia, média bacia e a baixa bacia hidrográfica, né? Então, o rio, como a gente sinalizou, ele vai ter declividades maiores nessa região aqui de montante, né? Tá na nascente, na alta bacia, as declividades são maiores, e aqui nessa região aqui de jusante, próximo à foz, as declividades do rio são mais suaves, são menores, né? Então, em função disso aqui, uma grande declividade significa que o rio tem muita energia, tem um gradiente de energia potencial aqui elevado. As velocidades aqui que nós vamos ter são velocidades maiores. Então, em função dessas velocidades, né, a gente vai ter aqui um transporte de sedimento de material de granulometria menor, e a gente vai ficar aqui basicamente no fundo do rio com material de granulometria maior, né, mais pesado para ser transportado. Então aqui essa região é uma região que vai ter mais características de seixos e cascalhos. A calha do rio é uma calha que tem aqui uma estrutura mais numa forma de V, né? Essa região intermediária aqui, com declividades intermediárias, a gente vai ter aqui uma presença mais de areia, né? E aqui na parte de jusante, né, onde está aqui já a baixa bacia, nós vamos ter aqui mais a presença de silt de argila, material de granulometria menor, e o rio aqui numa forma mais de um. Então existe esse decaimento aqui, como se fosse um decaimento do tipo exponencial aqui no perfil do rio, e aqui a gente vai ter as características dos materiais que a gente vai encontrar na calha do rio, e a forma da calha do rio também vai ser condicionada em função de se o rio está na alta, na média ou na baixa bacia hidrográfica. Então os cursos d'água da alta bacia hidrográfica normalmente são cursos d'água que nós chamamos de torrenciais, e os cursos d'água da baixa e média bacia hidrográfica são cursos de água fluviais, né, que são os mais frequentes de serem encontrados, onde nós vamos ter velocidades menores. Então, os cursos de águas torrenciais se caracterizam por rios de corredeira, onde nós vamos ter aqui número de frude maior do que 1, ou seja, a gente vai ter escoamento do tipo supercrítico. Enquanto os rios do médio e baixo curso d'água são rios de caráter fluvial, a gente vai ter frude menor do que 1, ou seja, a gente vai ter aqui um escoamento que é mais característico dos canais
dos canais dos rios, porque a maior parte dos trechos dos rios então, tem esse tipo de característica, né? Então a gente vai ter aqui de novo só a foz desse rio pode ser na forma de estuário ou na forma de delta, né? Dependendo das características específicas geomorfológicas de cada um dos lugares. Aqui a gente imagina que tem um rio, então esse rio aqui vai ter o fundo do rio, o lugar geométrico dos pontos de menor profundidade em cada seção é chamado de talveg, né, que é exatamente onde o rio passaria com as menores vazões. Talveg é o caminho do rio. Além desse talveg, a gente tem aqui as margens do rio, que podem ser a planície de inundação. Aqui a gente tem a vertente das encostas das montanhas, e aqui a crista ou interflúvio, né, que é exatamente onde se localizam os divisores de água. A água que precipitar do lado de cá vai drenar para essa bacia, a água que cair do lado de lá vai drenar para uma outra bacia hidrográfica, para um outro rio, né? Então a gente tem aqui exatamente o talveg do rio, as margens, as vertentes do rio e a região de crista ou interflúvio, onde vai estar localizado o divisor de águas da bacia hidrográfica. Aqui é um exemplo de uma foto tirada do reservatório Punclaro, no Chile, na bacia do rio Elqui, e a gente observa aqui exatamente aquelas características. Aqui a calha do rio, aqui a planície de inundação e aqui a vertente, e esses pontos aqui são essa região de interflúvio. Aqui a calha menor, calha maior, né, as vertentes, cristas ou interflúvio. Então, na realidade, no rio a gente vai ter essa parte aqui onde você tem cheias mais frequentes, é chamado de leito menor, e a calha maior do rio, ou leito maior, é exatamente quando acontecem essas inundações. Normalmente tem esse diquezinho natural no rio, e as cheias que passam, extravasam desse leito menor tem um período de retorno de 2,3 anos aproximadamente.